Olá, turminha! Vamos para a apostila de ciências. Estamos terminando a nossa apostila, página 210. Hoje é quinta-feira, dia 26/11 do ano de 2020. Nós vimos como os objetos evoluíram. Hoje nós vamos ver um pouco sobre os objetos do passado. Vamos lá? Observe as fotografias a seguir. Essa aqui é uma fotografia de roupas de mergulho usada na década de 1940, exposta em um museu em Oregon, nos Estados Unidos, no ano de 2015. Então, era um macacão largo, tá vendo? Um capacete e aonde vinha o balão de oxigênio. E o balão de oxigênio ficava dentro de uma caixa, tá vendo? Olha como evoluiu a roupa do mergulhador. É uma roupa de mergulhador. O macacão, ele é todo grudado no corpo, não tem muito atrito com a água, não é um capacete, é somente uma máscara e o oxigênio vai no próprio corpo da pessoa, num galão. Olha que diferença. Isso é evolução. Vamos lá? Cite as diferenças que você observa entre as roupas de mergulho apresentadas na fotografia A e na fotografia B. Você acha que a roupa da fotografia A é feita dos mesmos materiais que a roupa da fotografia B? Não, né? Podem conversar com seus pares. Ao observar as imagens e ao responder as questões acima, você deve ter percebido que as roupas de mergulho sofreram mudanças ao longo do tempo. Essas mudanças não dizem respeito apenas ao seu formato e ao seu tamanho, mas também aos materiais utilizados na fabricação dessas roupas, por exemplo. Como resultado dessas mudanças, as roupas de mergulho se tornaram mais leves e mais flexíveis, por exemplo, possibilitando mais mobilidade ao mergulhador. Ao longo do tempo, muitos objetos foram aperfeiçoados, visando, por exemplo, facilitar seu uso e melhorar o desempenho do mergulhador. Então, não é só a estética, também há o tecido, o material utilizado. Veja a seguir alguns exemplos de objetos que foram modificados ao longo do tempo. Antigamente, muitos brinquedos eram feitos de madeira. Hoje em dia, eles podem ser feitos com diversos materiais, como plástico, metal e borracha. Então, as crianças brincavam com esse tipo de brinquedo, de madeira, pesado. Agora, hoje em dia, as crianças brincam com esse tipo de brinquedo, mais evoluído. Os antigos ferros de passar roupa eram de ferro e madeira e precisavam ser aquecidos com brasa. Esse ferro aqui, segundo ano, ele tem uma abertura, essa tampa que abre, e aqui dentro era colocado brasa para esquentar para poder passar a roupa. Atualmente, esses objetos são feitos de outros materiais, como plástico e metal, e são aquecidos com o uso de energia elétrica. Ele era muito pesado e hoje é bem leve e prático. Olha a diferença das televisões. Os televisores antigos eram volumosos, pesados e revestidos com material como madeira e plástico. Era uma caixa de madeira onde vinha uma tela. Os modelos atuais são menos volumosos, mais leves e produzem imagens mais nítidas. Então, uma grande evolução. Página 212. Novos usos e novos materiais. Então, nós temos uma manchete aqui de um site. Empresa baiana inova ao trabalhar com camisas feitas de garrafa PET. Garrafa PET são as garrafas de refrigerante descartáveis. Elas podem ser recicladas. E olha só o que é que uma empresa fez. Camisa. Em geral, as roupas são fabricadas de que material? De algodão. Em geral, de que material são fabricadas as garrafas PET? De plástico.
A fabricação de roupas a partir de garrafa PET é uma ação importante para a conservação do ambiente? Sim, né? Para ela não ficar jogada no meio ambiente, ela é reciclada. As garrafas PET são feitas de um tipo de plástico, o PET, e geralmente são utilizados para armazenar líquidos. E se ao invés de serem descartadas após o uso, essas garrafas fossem utilizadas para produzir tecido? Nesse caso, além de diminuir a quantidade de resíduos descartados no meio ambiente, reduz a necessidade de plantar algodão, principal matéria-prima utilizada na fabricação de tecidos. Então, aqui são roupas feitas com garrafa PET reciclada. Além de buscar novas aplicações para os materiais já existentes, como citado na manchete da página anterior, o ser humano busca constantemente desenvolver novos materiais. Vamos ler essas manchetes. Pesquisa desenvolve biomaterial para implantes oculares. Segundo a UFSCar, tecnologia foi patenteada e possibilitará cirurgias preservando maior quantidade de tecido ocular necessário para o ser humano. Outra manchete. Definição de biomaterial: material natural ou artificial, cujas características possibilitam que ele seja usado em seres humanos. Então, aqui um implante ocular, um implante nos olhos. Cientistas criam material para tornar carros mais baratos. Como você pode perceber acima, os novos materiais são desenvolvidos com diferentes finalidades, como reduzir os custos do produto e aumentar a eficiência e a durabilidade do material. Nossa, quantos materiais existem e quantos benefícios eles podem trazer para a nossa vida? Novos materiais são desenvolvidos graças a diversas pesquisas e com o auxílio da tecnologia. Valorize os estudos científicos. Sim, os objetos e os materiais são constantemente aperfeiçoados. Você acha importante o desenvolvimento de novos materiais, segundo ano? Sim, né? Para a gente ter uma durabilidade e uma eficiência maior nos produtos. Vamos colocar em prática. Observe as imagens abaixo com os seus pais ou responsáveis. Então, vamos lá. Esta é a imagem de um celular muito antigo, um dos primeiros celulares. Olha o tamanho dele, a grossura, os botões como eram, a tela e um celular atual. Conversem com seus pais sobre a funcionalidade de cada um dos aparelhos apresentados acima para o ser humano. A gente conseguia mandar mensagem aqui, ver vídeos. Em seguida, produza um texto no caderno sobre as vantagens que o aperfeiçoamento dos aparelhos celulares trouxe à vida das pessoas. Então, vocês vão fazer um texto, não esqueçam de colocar o cabeçalho no caderninho verde, sobre a importância da evolução do celular e o que nós podemos fazer com o celular atual. Faça uma pesquisa sobre objetos desenvolvidos pelas pesquisas espaciais que utilizamos em nosso cotidiano. Desenhe no espaço abaixo um desses objetos. Então, vocês podem utilizar o celular para fazer a pesquisa. Digitem pesquisas espaciais. O que você encontrar de interessante, você vai fazer um desenho aqui de um desses objetos das pesquisas espaciais, ok? Ligue cada sentido do corpo humano às informações correspondentes. Para isso, ligue os quadradinhos usando as cores diferentes. Então, nós vamos pegar um lápis para cada quadrinho. Um para o tato, um para o olfato, um para o paladar, um para audição e um para visão. Podem pegar. Vamos lá. O verde eu vou usar para o tato, ok? Pinta quadrinho. Muito bem.
O principal órgão desse sentido, do tato, é o nariz? São os olhos? É a língua, o ouvido ou a mão? A mão. Graças a esse sentido, eu sinto cheiro, percebo formato e textura de objetos, sinto gostos, ouço sons ou enxergo. Percebo formatos e texturas. Com esse sentido, eu posso ler em braille, identificar o gosto azedo do limão, enxergar as cores do semáforo, sentir o perfume de uma flor ou comunicar-me com outras pessoas pela fala. Aqui, ler em braille, que eu utilizo o tato. O roxo para o olfato. O principal órgão desse sentido é o nariz. Graças a esse sentido, eu consigo sentir os cheiros. Com esse sentido, eu posso comunicar-me com outras pessoas pela fala. Desculpa, sentir o perfume de uma flor. Laranja. Paladar. O principal órgão desse sentido, a boca. Graças a esse sentido, sinto gosto. Com esse sentido, eu posso identificar o gosto do limão. Azul, a audição. O principal órgão desse sentido, orelha. Graças a esse sentido, eu ouço som. Com esse sentido, eu posso comunicar-me com as outras pessoas. E por último, o amarelo, visão. Principal órgão do sentido, os olhos. Graças a esse sentido, enxergo o que está ao meu redor. Com esse sentido, eu posso enxergar as cores do semáforo. Olha que lindo que ficou. De vocês também ficou assim? Parabéns! 2. O relógio de sol apresenta uma estrutura central, chamada gnomon, cuja sombra é projetada sobre uma superfície na qual são marcadas horas. Então, nós temos aí um relógio de sol. Olha o gnomon. Por que esse relógio de sol a gente consegue ver a hora? Que de acordo com a sombra, com a sombra do ponteiro vai marcando a hora. Conforme o sol vai se movimentando, vai marcando a hora. O que vai acontecer com a sombra projetada pelo gnomon ao longo do dia? Ela vai variar de posição e de tamanho. Converse com seus colegas sobre por que isso acontece. Assinale o movimento da Terra que está diretamente relacionado ao funcionamento do relógio de sol. Rotação. A Terra gira em volta do Sol. Lembra da experiência da lanterna? Henrique está em dúvida sobre qual material deve selecionar. Assinale o material mais adequado para cada caso, de acordo com as necessidades de Henrique.
Material resistente, porém flexível, para produzir luvas. Borracha natural. Material transparente e resistente para produzir um aquário. O vidro. Material resistente e que suporta temperaturas elevadas para produzir uma panela. Metal. Material macio ao toque para produzir uma camiseta. O algodão. Muito bem!